A canção de Yunus. Havia um jovem chamado Yunus. Ele tinha muita sede de sabedoria. Ele queria saber tudo sobre a alma humana, os segredos da vida. Ele queria com isso mudar a sua própria vida e a vida do seu povo, na pequena aldeia onde vivia. Yunus era um jovem lavrador com muita sede de sabedoria. Ele vivia inquieto com isso. Ele queria saber tudo acerca de tudo. Ele queria alcançar a sabedoria plena. Um dia, alguém lhe disse: se tens assim tanta sede de sabedoria, deves conhecer o mestre Taptuk, que vive em um monastério com seus discípulos e sua esposa, perto do deserto. E um dia, quando sentiu-se preparado para começar a aprender, Yunus juntou suas poucas coisas e partiu. Ele andou durante muito tempo, até chegar naquele belo e imponente monastério. Lá foi recebido pela esposa de Taptuk, que disse: aguarde aqui um instante, vou chamar o mestre. Quando Taptuk veio, tocando no solo a sua bengala, só de vê-lo Yunus já sentiu uma forte emoção. Com certeza, aquele era um homem sábio. Taptuk veio tocando sua bengala no chão, acompanhado de 2 discípulos que o guiavam, pois ele não enxergava. Então Taptuk passou a mão no rosto de Yunus para reconhecê-lo e disse: o que vieste buscar aqui, meu jovem? Eu vim buscar a sabedoria plena, mestre. E está pronto para começar agora mesmo? Sim, mestre, é claro que eu estou. E então Taptuk mandou que trouxessem uma vassoura e um esfregão e um balde, e mandou que Yunus então limpasse o pátio do monastério. Yunus ficou com a vassoura sozinho na mão olhando, quando os outros saíram, e pensou: eu venho em busca da sabedoria e me dão uma vassoura para varrer o pátio. Será que eu pareço não servir nem para nada? Só para isso? Então ele começou a varrer. E enquanto varria, ele foi se acalmando e pensou: o mestre deve estar querendo me ensinar a virtude da humildade. É isso que ele quer. E aí varreu com afinco, com prazer, com muita dedicação. No dia seguinte ele varreu novamente, e no outro limpou, e no outro, e no outro, e no outro. Passaram-se dias, semanas, e Yunus continuava varrendo e limpando todo o pátio do monastério, com muita dedicação. Às vezes, ele se irritava, mas logo se acalmava pensando: o mestre deve estar querendo me ensinar a virtude do discernimento. Sim, separando uma poeira da outra, um grãozinho de sujeira do outro. Assim, vou aprendendo a discernir as coisas. E logo continuava limpando. Mas depois de muitos meses, ele percebeu que ali, naquele lugar, ninguém falava com ele. Nem mesmo Taptuk, nem sua esposa, nenhum dos outros discípulos. Era como se ele não existisse ali, só servisse para varrer o monastério. E para aplacar a sua solidão, ele subia todas as tardes no alto da torre, e ali, sozinho, Yunus cantava canções, que ele buscava na memória, e outras que ele inventava na hora. Algumas o vento levava, outras voltavam para ele em forma de eco. E assim ele se acalmava mais. O tempo foi passando. Yunus ficou ali durante 9 anos, varrendo todos os dias o pátio do monastério, sem que ninguém falasse com ele. E todos os dias subia no alto da torre e entoava aquelas canções e aquelas histórias que ele puxava da memória ou inventava na hora. E aquilo era o seu único alento. Um dia, ele não suportou mais. Já que aqui eu não sirvo para nada mesmo, ninguém nem repara que eu existo. O mestre Taptuk sequer me dirige a palavra. Às vezes eu tento, eu digo: olá, mestre, o dia está tão agradável hoje. E nada. Eu vou embora e ninguém vai nem perceber que eu fui. Então, Yunus partiu. Juntou suas poucas coisas e partiu.
Andou durante muitos dias e muitas noites, até que ele chegou no meio do deserto e ali, cansado, faminto, pois haviam acabado suas provisões, ele caiu e desmaiou. E quando ele acordou, ele estava numa casa pequena, uma casa simples, arejada, bonita, com muitas flores na janela. Uma mulher dava-lhe uma sopa na boca e o homem untava as suas feridas com um pano. Yunus foi pouco a pouco recobrando as forças e quando ele se sentiu melhor, queria saber onde estava. O seu anfitrião, um homem muito amável e simpático, que sorria o tempo todo, levou Yunus para conhecer a vila. Era uma pequena vila que ficava bem no meio do deserto, extenso. Só que era uma vila com fontes que jorravam águas caudalosas, com muitos jardins, com flores muito coloridas. As crianças brincavam alegremente em volta dos jardins, das fontes. As mulheres riam com os cântaros pesados de águas carregando. Os homens brincavam, os velhos jogavam e riam alto, contavam histórias. E aí, Yunus ficou encantado com tudo aquilo e perguntou ao seu anfitrião: como vocês conseguiram essa proeza, tanta fertilidade e felicidade, em uma vila bem no meio do deserto? Como? E então o homem sorriu e disse: ah, Yunus, nem sempre fomos assim. Antigamente, vivíamos cabisbaixos, ensimesmados, cada um carregando o seu próprio fardo, cada um carregando os seus próprios problemas e suas poucas alegrias. Ninguém dividia nada, nem as delícias, nem as angústias da vida. Cada um cuidava dos seus próprios passos e do seu caminho. Ninguém compartilhava as coisas. E assim, a vila era triste. Os velhos eram rabugentos ao extremo. As mulheres viviam sempre mal-humoradas. Os homens, então, viviam sempre resmungando, cabisbaixos. As crianças brincavam desanimadas pelos cantos. Isso quando não adoeciam. Até que um dia, começamos a ouvir umas canções que eram trazidas pelo vento. Canções e histórias. E começamos a repetir essas canções. Repetir não. Cada um cantava e entoava do seu jeito, mudando uma coisa ali, tirando um nuance, colocando um novo ritmo, um novo jeito de cantar ou de contar. E assim, as mesmas histórias e canções eram sempre diferentes, sendo sempre as mesmas. E assim foi mudando a vila, e foi ficando isso que você vê hoje. Yunus ficou empolgado. Ele queria saber que canções eram essas, que histórias eram essas, pois ele também queria mudar a sua vida e a vida do seu povo, que ele havia deixado há muito tempo, antes de ir para o monastério. Então o homem chamou algumas crianças que brincavam por ali e pediu que elas cantassem algumas canções. E as crianças começaram a repetir uma canção. E quando elas cantaram, Yunus reconheceu, naquela canção, uma das muitas que ele cantava para espantar a solidão quando subia no alto da torre no monastério. E então, na hora ele percebeu, pleno de felicidade, sorriu e disse para si mesmo: fui eu que mudei a vida desse lugar. O mestre me ensinou sem dizer palavra alguma. Ele deu um abraço e se despediu do seu anfitrião, pegou suas coisas na casa onde estava e partiu de volta ao monastério. Chegando lá, foi recebido mais uma vez pela esposa de Taptuk, que disse: ora, Yunus, já voltou? Sim, desejaria falar com o mestre. Então ela mandou que trouxessem Taptuk. Taptuk passou a mão no rosto de Yunus e o reconheceu, dizendo assim: ora, se não é o meu mais amado discípulo que voltou, Yunus. Encontraste aquilo que foi buscar, Yunus? Sim, mestre. Fui muito longe para buscar o que estava tão perto, tão dentro de mim. Taptuk não disse nada.
Apenas sorriu e abraçou Yunus e o convidou para entrar. Foram até um dos lugares onde ele dava os seus ensinamentos para os outros discípulos também. E Yunus se juntou finalmente a eles. Viveu ali durante muito tempo, muitos anos. E dizem que quando Tapituque se foi, foi ele, o jovem Yunus, que tinha sede de sabedoria, que tomou o seu lugar.